Olá, turminha, tudo bem? Sétimo ano A, então hoje a gente vai começar a unidade 5, tá? E essa aula vai ser justamente para a gente fazer uma sensibilização, né? Iniciar, começar a pensar sobre o Renascimento Europeu. Nessa primeira aula a gente não vai cair já para as características do Renascimento Europeu, tá? Eu vou mostrar para vocês obras de arte, o contexto histórico, para a gente poder iniciar e entender onde e o que foi o Renascimento. O Renascimento ele está dentro de uma nova realidade na Europa, a Idade Moderna. Tá? A Idade Moderna é aquele contexto que a gente já trabalhou nos capítulos, nas unidades anteriores, né? Que durante a Idade Moderna a gente vai perceber o início da formação do Estado Nacional, onde no Estado Nacional os grandes reinos, aí, né, França, por exemplo, Portugal, Espanha, Bélgica, a gente vai notar que a existência da monarquia absolutista. A monarquia absolutista era onde tinha um rei, e esse rei, o poder dele era absoluto, ele mandava em tudo, tá? E o que vai marcar esse contexto é justamente essa transição, né, da Idade Média para a Idade Moderna. Então, eu coloquei aqui para vocês a modernidade e o renascimento. A modernidade é o período, tá? Vai do século XV até o século XVIII. O ano que termina a modernidade vai ser o ano da Revolução Francesa, 1789. Em 1789 nós vamos ter aí o fim, tá, desse contexto da Idade Moderna, tá? Mas vamos lá. Ó, marco na transição Idade Média e Idade Moderna. Então nós temos a Idade Média que vai do século V ao XV, a gente já estudou isso, né? A Alta e Baixa Idade Média, cada um com 5 séculos. Depois, do século XV, inicia a Idade Moderna, um novo período da história. Dentro daqueles 5 períodos da história que a gente já falou, pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e contemporânea. Então agora, a gente já, lá no sexto ano, a gente estuda pré-história, antiguidade, né? E esse ano a gente já estudou Idade Média, no sétimo ano, na Idade Média, e estamos partindo para a Idade Moderna. A Idade Moderna é bem importante, porque nela é que a gente vai observar uma mudança na sociedade. A gente vai observar durante a Idade Moderna, como a gente já estudou, que o rei vai se fortalecer. A gente vai observar o fortalecimento do poder do rei, da monarquia absolutista, por conta da parceria que esse rei vai fazer com a alta burguesia. Lembrando que na Idade Média a parceria do rei era com a nobreza. Só que agora a gente está vivendo já na Idade Moderna o capitalismo. E no capitalismo a nobreza já não tem tanto poder assim, porque a nobreza tem terras. Já a burguesia tem dinheiro. Então no capitalismo o que vai importar é justamente o acúmulo de capital, né, o lucro. E o rei vai querer fazer uma parceria com a burguesia vai estar apoiando o rei, certo? Características que a gente vai perceber nesse momento da Idade Moderna vai ser justamente as grandes navegações, né, a expansão territorial. A gente vai perceber o metalismo, aquele acúmulo a busca, né, incessante aí por metais preciosos, né, isso que também vai justificar o início aí das grandes navegações para procurar novos territórios para conquistar, explorar e quem sabe encontrar riquezas, né? Então, a Idade Moderna, na Idade Moderna, a gente vai encontrar o chamado Renascimento. O próprio nome já diz, né? O Renascimento é o renascer de algo. Esse renascer de algo foi o renascimento, o renascer da cultura, da arte, da ciência também, tá? Da ciência, a gente vai falar em medicina, em astronomia, né? Matemática também, as técnicas na arte, o teatro. E o engraçado é o seguinte, a Idade Moderna, desculpa, ela não vai ser influenciada pela Idade Média. Primeiro, assim, os pensadores, né, da Idade Moderna, que se diziam homens do Renascimento, homens renascentistas, né, eles que vão denominar o período do século V ao século XV como Idade Média. E também vai criar aquele nome que a gente já conhece, né, a Idade das Trevas. Por quê? Porque eles vão falar que por conta da Igreja Católica, que controlava, né, colocava medo em todo mundo por causa do pecado, teve pouco avanço na ciência, né, na astronomia, na medicina, teve pouco avanço nas técnicas de arte, de pintura. Então eles vão colocar que esse período do século V ao século XV foi o período das trevas para a evolução humana.
E a Idade Moderna vai marcar justamente uma ruptura nessa Idade das Trevas. E o homem vai renascer. E ele, para ele renascer, ele tem que partir de um ponto. Qual o ponto que ele vai partir? A Antiguidade. Então, ele está pulando, ele está voltando, né? Ele para a Idade Média, ele pula a Idade Média e vai ser influenciado pela Antiguidade, principalmente por duas grandes civilizações, Grécia e Roma, né? Então, essa cultura greco-romana vai influenciar muito a arte do renascentista e o pensamento também, né? A filosofia renascentista, o pensamento político, tá? E o científico, certo? Aqui eu coloquei para vocês, então, vocês devem conhecer essa imagem, né? Olá, nobres senhores. Para vocês, respondam aí, o que seria o Renascimento? Esse amigo aí, chamado aí o nome dele, né? Leonardo da Vinci, tá? Um dos grandes pintores aí, dos grandes inventores, inclusive também, né? Do período renascentista, tá? Então respondam aí mentalmente, o que é o Renascimento? O que significa a palavra renascer? Dá uma pausa no vídeo agora e comece a pensar, o que será o Renascimento? Responda para você mesmo. E também, o que é ser moderno? Aí eu coloquei para vocês uma imagem, olha lá que legal, você vê um homem, né, e uma criança, o homem datilografando, né, uma máquina aí de escrever bem antiga, talvez vocês tenham alguma, já tenham visto, já tenham inclusive tocado em uma raridade dessa, né, e fala assim, ó, cara, que doido, o menino falando, ela imprime enquanto você digita. Então, a gente conseguir fazer a comparação mesmo, né, dos períodos. O que é ser moderno? Quem é moderno? O menino enxerga essa máquina como uma coisa moderna, porque olha lá, mesmo sendo antiga, porque a realidade dele é você digita e depois imprime. A máquina de escrever, você digitava, não, desculpa, datilografava e já saía. Ali, né, ele entende isso como uma impressão. Então, o que é ser moderno? Para vocês, o que é ser moderno? A palavra moderno traz o quê? Quais são as impressões? O que vem na sua cabeça quando a gente fala em modernidade? Você pode falar em tecnologia, você pode falar em visões políticas. Vocês são modernos para a época de vocês? Ou vocês pensam de forma ainda antiquada? E o que é ser antiquado? Será que o antiquado realmente é algo antigo? Será que daqui a 20 anos vocês não vão ser antiquados e vão deixar de ser moderno? E o que vai ser moderno daqui a 20 anos? Pensem também, dá uma pausa no vídeo aí e comece a refletir sobre isso. Aqui eu coloquei para vocês algumas obras, né, do Renascimento, tá? Essas obras renascentistas, ó, vocês devem conhecer, né? Inclusive a primeira, muitos devem ter em casa, né? Ou já foram na casa de alguém, os mais antigos aí principalmente, tem lá, né, um quadro, geralmente na sala de jantar, ou um cantinho da casa, né? É A Última Ceia. Quem pintou foi o Da Vinci, né? É um quadro que demorou 3 anos para ficar concluído. Vai mostrar justamente o momento aí, né, narrado pelo livro sagrado, né, da última ceia, né, Jesus Cristo aí no centro, e ficou eternizada essa imagem, né, da última ceia, né, é uma pintura renascentista do século XV, do Da Vinci. Você vai reparar a riqueza de detalhes, né, você vê que tem uma profundidade na imagem, olha lá, você vê que a parede lá no fundo ainda tem uma coisa que parece estar mais distante ainda. Você vê uma visão da natureza, olha as montanhas no fundo, um pasto, né? Depois no fundo a parede, as janelinhas, né? Jesus Cristo, a mesa. Você vê o nível de profundidade. Você vê que cada coisa está em uma distância diferente. É uma pintura dessa na Idade Média nunca aconteceria. Eles não teriam essas técnicas desenvolvidas, tá? Que a gente vai falar isso na próxima aula, as técnicas de pintura, perspectiva, tá bom? Do lado a gente está vendo outra obra, a Criação de Adão. Essa é do Michelangelo, de 1508, né? Você vai ver aí nessa obra, você deve ter visto já, está no teto da Capela Sistina, lá no Vaticano, né? Onde fica a sede da Igreja Católica aí, o Estado do Vaticano. E esse quadro vai mostrar Deus dando vida ao ser humano. Não está aparecendo aí, mas depois vocês podem pesquisar, né? A criação de Adão. Põe no Google, você vai ver essa obra. Então aparece Deus dando a impressão de que vai encostar os dedos, a ponta dos dedos na mão, no dedo de Adão. E quando ele encostar a ponta do dedo dele no dedo de Adão, o ser humano vai ganhar vida. Tá, e Deus está descendo, ó, cheio de anjos em sua volta. Você vai reparar cores fortes, né? Sempre o vermelho, um tom bem forte nas obras renascentistas, tá? Embaixo também, um exemplo que eu falei para vocês, né? Da cultura, da influência, né? Greco-romana.
obra do Botticelli de 1484 chamada O Nascimento de Vênus. Vênus seria Afrodite, tá? Na cultura grega, na matéria do ano passado. Quando os romanos conquistaram a Grécia, eles descobriram, né, o panteão de deuses, né, que existiam dos gregos, né? Atena, Afrodite, Zeus, Poseidon. E eles acabaram agregando esses deuses para a cultura romana. Só que mudaram os nomes. Por exemplo, Zeus vai ser Júpiter. Afrodite vai ser Vênus. Eles mudam o nome, tá? E aqui nessa obra de Botticelli, olha lá, ele foi buscar uma influência romana e pintou o nascimento de Vênus em 1484. Então você vê ali, ó, o nascimento de uma deusa. Ela nasce dentro de uma concha, ela sai do mar, ela sai das águas, ali atrás são as águas, né? E repara que ela parece bastante o corpo dela, né? Outra característica, a valorização do corpo humano. Tá bom? Então, no período renascentista, a gente vai observar muito isso, que o corpo humano vai ser valorizado, vai começar a ser estudado, coisa que na Idade Média não podia. Na Idade Média, o corpo humano era algo sagrado, tá? E por último, muito bonito aí, uma das que eu mais gosto, uma escultura chamada Pietà. Quem fez foi o Michelangelo, em 1499, onde mostra Maria segurando o corpo, né, do seu filho aí, Jesus Cristo, né, depois da crucificação. Isso daí, gente, é esculpido em pedra. Cara, é muito trabalho, é muito detalhe. Repara que o vestido de Maria, olha lá, tem movimento, tem dobras. Imagina fazer isso em pedra, cara. Como deve ser o trabalho? Né? Você vê movimento na pedra. Olha lá o corpo de Jesus Cristo. O braço de Jesus Cristo ali caído. Né? O olhar, né? A expressão de Maria. Né? Então você vê tudo isso aí. Olha só o nível de técnico, né, que chegou esses artistas renascentistas. E, por último, vocês devem conhecer essa daqui, né? A Mona Lisa, obra-prima aí do Da Vinci, feita em 1503, tá? E ela é bem interessante, né? Se estuda bastante ela pela expressão. A expressão dela, a expressão às vezes parece de entusiasmo, né? Às vezes muda um pouquinho. E um teste para vocês. Enquanto vocês estão vendo o rosto de Mona Lisa, fixem o olhar para dentro dos olhos de Mona Lisa. Olha para dentro dos olhos dela. E agora, tombe o seu corpo um pouquinho para a direita, vai caindo para a direita e depois bem devagar. E depois volte ao centro e tombe o seu corpo para a esquerda. Vocês vão reparar que os olhos dela parece que está se mexendo. Parece que os olhos vão te seguindo enquanto você vai tombando bem devagarzinho. Parece que o olho dela vai virando, né? Isso aí é uma técnica renascentista, né? Com certeza em arte, mais pra frente vocês vão acabar estudando. O professor Érico vai explicar muito melhor para vocês, né? Mas para fazer essa obra não é só simplesmente pegar o lápis, começar a desenhar, depois pegar o pincel, passar por cima. Não, tem muito cálculo matemático, tem muito cálculo de ângulos aí, né? Para poder fazer esse efeito realmente. Tá? Então a obra de arte não era feita em 1 dia, 2 dias, né? Demorava muito mais, certo? Então o que a gente consegue perceber? Que no Renascimento a gente vai ter uma revalorização da cultura clássica, tá? E vão ignorar um pouco a cultura medieval. Só que vão sempre pensar o seguinte: nós temos sim a influência da cultura medieval. Por mais que eu tenha falado para vocês, eles ignoraram a influência medieval, quando vocês chegarem lá no ensino médio, vocês vão ver que sim, existe uma pequena influência medieval. E dentro desse contexto do renascimento europeu, está acontecendo outros renascimentos também. Por exemplo, na Europa, na China, nós vamos ter também acontecendo um renascimento. Lá na África, a gente estudou agora, o Império Mali. É o renascimento africano que está acontecendo também dentro do Império Mali. Tá? Outra coisa que a gente vai perceber, busca pela perfeição nos detalhes. Você viu, né, por exemplo, aqui na própria obra de Mona Lisa, olha lá o detalhe do olho dela, né? Você viu nessas obras de arte, olha lá, Pietà, os detalhes do tecido com movimento, tá bom? Contexto da efervescência econômica, ou seja, nesse momento a gente vai observar que a alta burguesia ela está financiando os artistas, né, para produzir esses clássicos da arte, tá? Então, de mais para frente a gente vai ver como que a burguesia financiava essas obras de arte, tá bom? E também, geralmente, essas obras de arte vão ter alguns momentos que são temas religiosos, né? Por exemplo, aqui, ó, Maria, a última ceia lá no início, a criação de Adão,
tá bom? Vocês vão entender daqui na próxima aula também o porquê que esse tema religioso também estava bem presente no Renascimento. E quando a gente fala em Renascimento, é até errado, porque a gente tem que trabalhar com renascimentos. Que existiram vários momentos de renascimento. Por exemplo, a gente já tinha falado que lá no século XII já começou o renascimento. Renascimento urbano e renascimento comercial. Inclusive, é daí que vem a burguesia, dentro do renascimento comercial, quando voltou a ter comércio na Europa. Isso na Baixa Idade Média já, né? Nós vamos ter dentro do Renascimento a reorganização do Estado. A monarquia absolutista existia e vão começar a existir pensadores que vão contestar a monarquia absolutista ou então que vão aperfeiçoar a própria monarquia absolutista. Algumas ideias como de Voltaire, por exemplo, tá? A arquitetura vai ser também repensada. A medicina, vão começar a estudar o corpo humano, né? Tem uma obra de arte chamada Lições de Anatomia, onde nessa obra vai aparecer um corpo sendo dissecado e várias pessoas estudando a anatomia humana. O próprio Da Vinci tem obra de arte que ele vai desenhando os órgãos, né? Novas técnicas de pintura, novos pensamentos filosóficos, novo pensamento religioso, a gente vai estudar o luteranismo, Martinho Lutero, né? Novas técnicas de navegação, inclusive, também, tá? Por exemplo, dessas técnicas de navegação, nós vamos ter a invenção da bússola, o astrolábio, tá? Tudo para facilitar a navegação, as grandes navegações, né? E também novos pensamentos na astronomia, tá? E vocês provavelmente já conheciam, tá? Alguns artistas renascentistas, só que vocês nunca perceberam. Vou mostrar para vocês desde a infância de vocês, já que vocês já escutaram isso. Olha lá, já devem ter visto já esse desenho, né? As tartarugas ninja, elas são o nome, né, das tartarugas, ela é uma homenagem para os artistas renascentistas, né? Olha lá, Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael, todos artistas do Renascimento europeu, tá bom? Eu vou deixar agora lá na plataforma, dar uma olhadinha, uma leitura que vocês vão fazer, tá? Vocês vão fazer só a leitura, porque o exercício a gente vai fazer posteriormente junto, tá bom? Eu vou estar também na escola a partir de meio-dia e 40, tá? Só que eu vou estar em aula. O que acontece? Vocês podem mandar as dúvidas para mim pelo conexão ou pelo Teams mesmo. Quando for terminando, aí já vou respondendo para vocês e dando o auxílio que vocês precisam. Mas estou à disposição, qualquer coisa é só mandar a mensagem. Beleza? Então até a próxima e qualquer coisa, só falar, hein? Abraço.